Olá, e agora você está com The 400 Chronicles, para todos. Agora em outubro, de 24 a 26, um evento fundamental está programado para acontecer aqui em solo americano. E para me declarar que será histórico e também profético em sua natureza, é quase um eufemismo. Essa ocasião monumental, que irá envolver líderes da Igreja Católica, das igrejas protestantes, como também da Igreja Ortodoxa, programado para transpirar e tem uma agenda cuidadosamente elaborada sobre a mesa, que irão transformar radicalmente os relacionamentos que existem entre essas diversas facções eclesiásticas dentro dos Estados Unidos. Essa conferência foi intitulada The Kairos 2017. Um dos principais oradores não é ninguém, menos que Kenneth Copeland. Isso mesmo, o mesmo a quem o já falecido Tony Palmer o apresentou ao Papa Francisco por meio de um vídeo pré-gravado no iPhone, para o propósito de iniciar um diálogo ecumênico entre os evangélicos nos Estados Unidos, como também os católicos romanos, com o desejo final de derrubar de uma vez por todas o muro de separação que divide os protestantes da América dos católicos romanos. Com somente um pouquinho de tempo e um pouco de esforço, só um pouco, mas com uma grande quantidade de compromissos, essas discussões ecumênicas têm sido esmagadoramente bem-sucedidas. Tão bem-sucedidas que os protestantes, não os católicos, mas os protestantes aqui nos Estados Unidos, eles mesmos estão pedindo o golpe da morte para ser tratado no protestantismo. E você não precisa crer no que eu digo, porque, na verdade, eu não estou expressando nem mesmo meus próprios pensamentos. Esses são os sentimentos do próprio Sr. Kenneth Copeland. Dê uma olhada. Por favor, coloque essa data no seu calendário. Este ano, 24 de outubro até 26, na cidade do Kansas. Hallelujah. The most important event O mais importante evento que tem a ver com o derramamento with the outpouring and this mighty e essa coisa poderosa que tem sido has been solto no reino de Deus, na terra. A coisa mais importante important thing que tem acontecido no corpo de in Cristo the body of Christ happened aconteceu há alguns anos atrás. the biggest A maior separação da igreja na história. in history. Amen. Quando? When the A igreja Catholic católica Church split, se separou, you know, você conhece a história, the beginning of o início da igreja protestante. Agora, pare realmente para pensar nisso. Entre as pessoas do amor, nós somos chamados de protestantes. Nós temos estado protestando por 500 anos, baby. Sim, foi há 500 anos atrás. Agora, irmão, isso não, isso é a divisão da igreja, irmão. Quero dizer, essa é a divisão da igreja de todas as divisões. Sério. Now, Agora, 31 de outubro, 1999. Representantes das igrejas católica e luterana se reuniram
em Augsburg, Alemanha, e assinaram uma declaração conjunta sobre o tema de justificação. E então, 500 anos de brigas, desentendimentos e às vezes guerras começou a abrir um caminho para a reconciliação e reconhecimento dos dons do Espírito, como colocado no corpo de Cristo. Terminou. E bem, eu não vou tomar tempo para entrar nisso, mas, bem, deixe-me somente ler o artigo principal disso aqui. Juntos, nós confessamos. Você está ouvindo? Somente pela graça, em fé, na obra salvífica de Cristo, e não por causa de qualquer mérito de nossa parte, nós somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo, que renova nossos corações, enquanto nos equipa e nos chama para o bem e suas obras. Isso é tudo o que vou ouvir de vocês? Juntos nós confessamos. Eu estou lendo para você doutrina católica atual. Estou certo, Mateus? Estou certo, Bruno? Estou certo, Rom? Isso é atual, isso... Ei! Isso foi assinado na doutrina católica. Juntos confessamos somente pela graça, em fé no trabalho salvífico de Cristo, e não por causa de qualquer mérito de nossa parte. Nós somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo que renova nossos corações, enquanto nos equipando e nos chamando para boas obras. Mark, existe alguma forma de melhorar isso? Eu não vejo como. Agora coloca ali, por favor, não me faça colocar essas vestes. Não. Isso é se unir na unidade da fé. Isso não é somente entre os católicos e protestantes. Aqui está o que aconteceu todos esses anos. Quando aquela separação da igreja aconteceu, e aquele espírito de divisão se sentou em seu trono, nós estivemos divididos desde então. Aí está a raiz disso, logo ali. Mas o dia em que eles colocaram sua assinatura nisso, e eles oraram sobre isso, e eles impuseram as mãos sobre isso, e louvaram a Deus por isso. Ouçam, isso tomou 5 anos para colocar isso junto. Houve muitas orações, muitos choros em relação a isso, até chegar a essa afirmação. Amém? Isso abriu a porta. Eu quero dizer, o Espírito de Deus pegou aquele espírito de divisão pela garganta e o derrubou sobre nossos pés. E ele nos disse que se mantenham aí. Mateus, vem aqui em cima comigo. Bruno, fale para as pessoas sobre você e então sobre o encontro que estamos tendo, por favor. Bem, eu sou um pastor, um dos pastores de John Arnold em Toronto, no Canadá. Eu trabalho junto com o Mateus. Nós temos trabalhado juntos, nós tivemos uma conexão de coração para coração. Nós viajamos pelo mundo. Nós trazemos reconciliação, unificando o corpo de Cristo para trabalhar e trazer reavivamento, realmente para ver evangelismo. Porque é isso que a palavra de Deus diz, é que, sabe, em João 13 diz como o mundo irá ver, sendo seus discípulos.
E tendo amor uns pelos outros, o mundo irá saber, não irão? Bem, de qualquer maneira, nós queremos falar com você sobre esse evento, e culmina em tantas coisas maravilhosas. 500 anos de aniversário, de reforma protestante. 50º de vocês, 67º ano jubileu de Jerusalém. E os 150 anos para o Canadá. Quero dizer, tanta coisa culmina no ano que vem. É o 40º aniversário do 77º do evento de 1977, na cidade do Kansas, onde denominações se uniram no estado de Arrowhead. 60 mil, e você estava lá. Alguém mais aqui estava lá naquele dia? Sim, louvado seja Deus. Sim, Terry, eu me lembro que você esteve lá. Que tempo bom foi aquele. Então nós estamos voltando para 24 de outubro até 26 nesse ano. E você é o orador principal, Kenneth. E nós temos líderes no mundo todo, vindo especialmente para a América, vindo somente para levar essa nação para o Senhor. Amém. Esse é o coração disso. Agora não deixe aquela última afirmação te iludir, porque o que aquele homem pronunciou de sua boca é absolutamente crítico. Para você ter claro entendimento da grandeza dessa conferência que está pronta para acontecer. Você o ouviu e todo o seu grupo concordou que essa união de várias igrejas sobre pontos de doutrinas específicos que são mantidos em comum por eles, os pontos especificados que todos eles podem concordar que este assunto atuará como material para desenvolver o fundamento sobre o qual eles podem erigir uma coalizão ecumênica, ou como mais comumente citado, uma união ecumênica. E essa união ecumênica, essa fusão de igrejas, irá posicioná-los a dar a eles a influência que é necessária. E eu cito, levar a nação de volta para o Senhor. Meus amigos, é tão interessante para mim como as afirmações daquele homem fazem paralelo com a mensagem profética que está contida no livro O Grande Conflito, página 445, que diz o seguinte: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponham seus decretos e lhes apoie as instituições, a América Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Senhoras e senhores, nós estamos literalmente vivendo no período deste tempo do cumprimento da profecia bíblica. E essas coisas estão acontecendo na velocidade da luz. E não há parada no avanço da agenda satânica. Senhoras e senhores, eu quero dizer, eu sou o único americano dentre esses caras, ok? Agora eu ouvi essa manhã quando falamos sobre reconciliação racial e as grandes divisões nesse país. E Lou Engle disse isso melhor. Ele disse, uma igreja dividida não pode curar uma nação dividida. A igreja dividida não pode curar uma nação dividida. Nós precisamos nos unir se vamos salvar essa nação. E se nós nos unirmos, então o reavivamento pode sair. E as coisas irão mudar para sempre. Eu creio nisso. Louvado seja Deus. Amém, Mateus. Thank you for your singing. Nós queremos todos vocês líderes para estarem lá conosco e nos ajudar a levar essa unção para as cidades e para a nação, trazendo reavivamento. Ouçam isso. Outubro, 24, 25, 26. Esteja lá. Agora você sorri. Amém. Eu me lembro quão importante foi aquele encontro, sobre o qual falamos a respeito mais cedo. E ali haviam pessoas do mundo inteiro. E será dessa forma, dessa vez. A diferença está na afirmação que eu li mais cedo. Aquele demônio da igreja caiu. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos e te louvamos. E te adoramos de todo o nosso coração. Glórias a Deus. Eu vou te dizer, é tão emocionante para mim ver e saber coisas
for que para, oh minha nossa, tanto tempo atrás, que o pensamento das pessoas era no sem chance, way. No way. sem chance, No way. sem chance. Eles leem o 4º capítulo do livro de Efésios, que diz: Till we all até que todos nos unamos na unidade de nossa fé. faith. No way. Sem chance. Mas você vê que uma vez que Main aquele principal espírito de divisão, separativo, foi puxado para baixo, down. liberou o Senhor Jesus para obter essa coisa a caminho. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Bem, ele estava certo sobre uma coisa. A maioria do mundo nunca esperou acontecer isso. A maioria das pessoas pensaram que o que está acontecendo agora mesmo nunca iria se materializar em realidade. A questão de fato é que a maioria de vocês pensaram que toda essa ideia das igrejas populares nos Estados se unindo para formarem um tipo de coalizão religiosa poderosa exercerá sua influência sobre o governo civil para ter legislações civis implementadas que irão transformar radicalmente a imagem de nossa nação. Você pensou que aquelas ideias, todos aqueles conceitos e teorias não eram nada mais do que loucura, que foram concebidas na imaginação hiperativa de alarmistas buscando atenção, mas agora mesmo está acontecendo bem em frente de seus rostos. Então, o que significa isso? Isso faz de você algum tipo de teorista da conspiração desbalançando? Ou isso significa que todo o tempo aqueles alarmistas, eles não eram nada mais do que realistas bíblicos acurados? O que eu acho igualmente perturbador, como todas essas coisas, e francamente você deveria também, é que esses mal informados, esse pobre mal informado, são provavelmente totalmente ignorantes, líderes de pensamento evangélico. Eles estão agora abertamente professando o seu desgosto com serem identificados pelo apelido de protestantes. E como Pilatos, eles estão fazendo de tudo para febrilmente lavar as mãos de qualquer coisa que os associe com sua herança, que é a reforma protestante. Isso é muito estranho, porque o próprio Jesus Cristo, que eles professam ser seu Senhor e Salvador, quando Jesus veio a esse mundo, ele veio como um protestante, porque no livro de Mateus 10, 34, o próprio Jesus disse: não pensei que vim trazer paz à terra, pois eu não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Jesus sabia que a mensagem conectada com sua missão não iria trazer somente divisão na sociedade em geral, mas iria literalmente dividir membros familiares biológicos, porque sua mensagem era uma espada, e que a espada era aquela que Jesus veio dando ao planeta Terra. A Bíblia nos diz que a espada era aquele livro de Hebreus 4, 12, porque lá diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos. A espada que Jesus Cristo veio trazer ao planeta Terra foi sua palavra divina, e razão pela qual sua palavra divina traria divisão entre os homens de seus dias. A mesma maneira que traz divisão entre as comunidades dos homens hoje. É por causa do que suas palavras divinas apresentaria para as mentes fracas e finitas do homem. A Bíblia declara da palavra de Deus em João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. A divina palavra de Deus declara do doador da palavra, Jesus Cristo, e malta seu alto e santo caráter. O mesmo Jesus Cristo que declara no livro de João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
E essa é uma das razões por que a palavra de Deus traz divisão entre os homens. Porque quando a palavra de Deus é apresentada a nós, ela exalta o caráter de Cristo, que é a verdade, e o homem começa a entender que sua vida é uma mentira. E tudo que eles amam fora da verdade é uma mentira. Eles começam a ver a escuridão que está na vida deles, conforme a luz da verdade brilha no coração deles. E uma das mais profundas verdades, que é apresentada pela espada da palavra de Deus, está contida no livro de João 1:29, onde as Escrituras declaram, e no dia seguinte João vê Jesus vindo em direção a ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Tudo, senhoras e senhores, é tirado pelo Cordeiro de Deus, que é a verdade, que é a palavra viva de Deus, que veio trazer a espada, revelando o seu caráter para as mentes fracas dos homens. E porque os homens amaram a escuridão, em vez da luz, quando a espada da verdade é apresentada para um entendimento, o homem foge dessa verdade, porque eles querem se apegar aos seus pecados. E assim, divisão é trazida à existência, porque sempre tem aqueles que querem reivindicar a verdade e crescer na vontade de Deus. Mas então, do outro lado do espectro, tem aqueles que querem continuar nas tradições e ensinamentos dos homens, para que eles possam se apegar a seus desejos humanos caídos e pecaminosos. Essa é a razão, senhoras e senhores, que todo o movimento protestante veio à existência, em primeiro lugar, durante o período da Idade das Trevas, quando os assim chamados pais da igreja estavam ensinando suas próprias doutrinas humanas, mas outros vieram a entender que o justo viverá pela fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, de acordo com Romanos 10:17. Divisão veio à existência, não porque os protestantes eram rebeldes, mas porque os protestantes queriam permanecer na luz. Eles queriam se unir ao Cordeiro de Deus e ganhar vitória sobre seus pecados. E conforme os evangélicos da América procuram se desconectar do protestantismo, o que eles estão fazendo é rejeitar a verdade e se desconectarem do Cordeiro. E é essa apostasia do protestantismo que vai levar os Estados Unidos a ressuscitar o espírito do romanismo, que vai unir os interesses da igreja com o Estado. Porque no livro de Apocalipse 3:11, a Bíblia declara: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Agora, antes de seguirmos em frente para identificar quem é ou que é esta besta, nós precisamos entender que conforme essa besta faz a transição de sua natureza como de cordeiro para falar como o dragão, o resultado dessa transição será a obrigatoriedade da adoração. E a adoração é algo que tende a não estar no interesse geral do Estado. A adoração é algo que tende a estar tradicionalmente no interesse geral da pessoa de fé, pessoas que compõem a igreja. Agora, no livro de Daniel 7, verso 2, a Bíblia começa a desvendar a significância profética de uma besta. A palavra de Deus nos diz ali, falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Em Daniel 7:17, a Bíblia afirma: Estes grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra. Então, no verso 23, a Bíblia dá mais esclarecimento, porque ali disse assim: o 4º animal será o 4º reino na terra. Então, uma besta, em profecia bíblica, é o símbolo de um reino. Em linguagem contemporânea, nós diríamos um estado. Então, em Apocalipse 13:11, para o que estamos olhando? Não estamos olhando simplesmente para uma besta biológica que se levanta em existência, mas sim uma entidade civil que está emergindo na cena global. Em Daniel 7, 2 e 3, nós vemos 4 bestas saindo das águas, que é um símbolo de tribos, multidões, nações e línguas, de acordo com Apocalipse 17:15, o que significa que aqueles eram reinos
surgiram em um lugar altamente populado no planeta Terra. Mas em Apocalipse 13:11, nós agora não vemos uma besta saindo do mar ou das águas, mas sim saindo da terra. O oposto direto, portanto, esse deve ser um poder político que viria à existência em um lugar escassamente populoso no planeta Terra. Que tal o novo mundo? E conforme veio à existência, senhoras e senhores, a Bíblia diz que teria 2 chifres como de cordeiro. Eu espero que você se lembre o que o cordeiro simboliza primariamente, porque no livro de João 1:29 nós aprendemos que o cordeiro permaneceu primeiramente como símbolo de Jesus Cristo, que foi um protestante. Você está entendendo o ponto aqui? O que nós estamos vendo em Apocalipse 13:11 é uma nação que se levantaria em um lugar escassamente populoso no planeta Terra e que viria à existência como uma nação protestante. O mesmo que os Estados Unidos, que veio existente como resultado dos peregrinos desembarcando em Plymouth Rock, procurando escapar da perseguição papal, porque eles queriam defender os ditames de sua consciência, conforme eles procuravam servir a Deus de acordo com sua santa palavra. Meus amigos, o que nós estamos vendo em Apocalipse 13:11 é a história profética dos Estados Unidos. E tão certo como a Bíblia declara em Apocalipse 13:11, que os Estados Unidos fariam uma transição de ser como um cordeiro, o mesmo cordeiro que permanece como um símbolo de Jesus Cristo em João 1:29, o mesmo cordeiro que é Jesus Cristo, que veio a este mundo com uma espada para protestar contra mentiras, no livro de Mateus 10:34, porque Jesus veio trazer a verdade, porque ele é a verdade, de acordo com o livro de João 14:6. Os Estados Unidos irão fazer a transição de tudo isso para falar como dragão, que primariamente permanece como um símbolo do diabo, de acordo com o livro de Apocalipse 13:9, que é o pai das mentiras, de acordo com João 8:44. Senhoras e senhores, essa é uma transição massiva. Nós estamos falando de uma transição da verdade para mentiras, uma transição de protestar contra mentiras para ser, na verdade, um defensor de mentiras. Há uma palavra para resumir isso. E essa palavra é apostasia. Senhoras e senhores, a palavra de Deus está nos deixando saber que haverá uma apostasia no protestantismo, que tirará os Estados Unidos sob a influência direta do espírito do dragão. E será esta apostasia que levará a nossa nação a trazer uma união de igreja e Estado, que levará à implementação da marca da besta. E nesse 24 de outubro, a conferência Kairos, que está agendada para acontecer, irá nos impulsionar na velocidade da luz para o cumprimento final desta mesma profecia. E eu assumo que seja por isso que eles mesmos intitulam Kairos, porque a palavra Kairos é uma palavra grega que significa o momento oportuno, o momento certo, o momento supremo para ir à nação. Eu me pergunto, você acha que esses evangélicos estão estudando o clima político, estão olhando para a presidência de Donald Trump como o momento supremo para ir para a nação, o momento certo para eles atacarem? Você acha que eles estão a par dos mesmos sentimentos de Donald Trump, que foi reportado pelo New York Post, onde afirma que é sua intenção retornar os Estados Unidos a seus valores cristãos e que, sobretudo, como americanos, nós não adoramos o governo, nós adoramos a Deus. Vocês acham que eles estão a par dessas coisas? Eu vou deixar essa pergunta para você responder. Mas uma coisa que todos nós precisamos entender. A Bíblia diz, em Apocalipse 13, verso 8, e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, significando o poder da besta, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus Cristo veio para separar os homens de seus pecados, para nos dar vitória sobre os desejos da carne, os desejos dos olhos e o orgulho da vida.
E Ele está te chamando para se levantar agora, não para simplesmente protestar contra as mentiras desse mundo, mas para ser um protestante contra as mentiras e enganos, os pecados que estão na sua vida, que irão te barrar das cortes do céu para a eternidade. Se você não se arrepender agora e se voltar para lançar mão sobre o sacrifício do Cordeiro de Deus, que foi morto para que você pudesse ser liberto da pena pelos seus pecados. E a pena é a morte. Meus amigos, Deus nos ama tanto que Ele deu sua vida para que possamos participar da vida eterna. E Ele tem estado segurando os 4 ventos de conflito por muito tempo, tendo piedade de nós, para que rendamos nosso coração, para que possamos cair sobre a rocha que é Jesus e sermos quebrados, para que Ele possa nos formar de novo à sua imagem e semelhança, para que possamos ser novas criaturas, nova criação, feitos à semelhança do Deus vivo. Mas é nossa decisão, meus amigos, meu amigo, a decisão é sua. Escolha hoje a quem você irá servir. Você não pode ter esse mundo, porque esse mundo está se preparando para chegar ao seu fim. Me dê Jesus. É o que eu oro, para que seja exatamente isso que você deseja também, porque Jesus está voltando logo. Isso é um fato. Como sempre, esse é o Forerunner. E goste você ou não, a verdade é a verdade.